gente hoje. Então vamos começar. Eu vou falar, antes de eu começar com as consultas aqui, de jogar oráculo pra vocês, tem uma pergunta assim que é a Lucilene até. Lucilene, espero que você esteja me ouvindo, né? Ela falou que estava com dificuldade com áudio. Se você não tiver, depois ficou gravado o programa e você vê. Ela fala assim: Caju, sou católica desde que nasci, mas de uns anos pra cá, eu perdi a vontade de ir na igreja. Quando eu vou, eu não entendo direito o que o padre fala, acho tudo meio, né, sem sentido. E tenho lido muitos livros espíritas e estou muito encantada com a cultura africana e principalmente com o candomblé. Eu sinto muita vontade de visitar um centro espírita, mas tenho medo. Quero saber o que você me diz, se eu devo fazer, se eu vou fazer uma visita a um centro. Ela me faz a forma de uma pergunta pro oráculo, assim, ó. Quero saber o que o oráculo diz. Vou fazer uma visita no centro ou fico na minha religião mesmo, católica? Acho que isso aí não é uma... Lucilene, é uma questão de oráculo, é uma questão de você, né? É uma questão muito pessoal sua. Só vamos diferenciar uma coisa, que você fala assim, que você está encantada com o candomblé e quer fazer uma visita a um centro espírita. Então, achei interessante trazer isso à pauta para falar a diferença entre espiritismo, umbanda e candomblé, porque hoje em dia se confunde muito, né? O espiritismo é uma religião que foi fundada na França pelo Allan Kardec, que é o codificador da doutrina. Como que funcionava? Ele começou a ver esses fenômenos espirituais, fenômenos que começaram a acontecer e se difundir muito em Paris, e começou a bater papo lá com aquelas pessoas que se diziam com espíritos, e começou a escrever. Ele era um pedagogo, tá? Era um professor, era um coordenador pedagógico. Ele começou a escrever lá as coisas que ele acreditava, que ele não acreditava, a opinião do espírito sobre um tema. E aí ele foi trabalhando esse assunto até que se criou a religião espírita. Foi fundada em Paris, na França. E é uma religião... o que é espírita? Espírita são seguidores de Kardec, de Allan Kardec. Né, o que a gente chama de mesa branca. O candomblé já é uma outra coisa. O candomblé é uma religião que ela foi fundamentada aqui dentro no Brasil, porque a gente tem o costume de pensar, né? O candomblé é uma religião africana. Não, ela é afro-brasileira. Por que que eu tô falando isso? Porque na África não existia o culto a todos os orixás que existem aqui no Brasil. Em algumas regiões se cultuavam alguns orixás, em outras regiões outros orixás, em outra região. Eles eram aldeias, né? Tribal a África, principalmente naquela época. Então, com o tráfico negreiro, toda aquela coisa horrorosa que aconteceu, os escravos de várias regiões, oriundos de várias nações, de vários locais diferentes, tiveram que interagir. E na sua interação eles foram compartilhando sobre seus deuses, e aí se criou uma religião completamente politeísta, onde se idolatrava o Deus de todos. Esse é o fundamento do candomblé. No candomblé não se incorporam espíritos, se incorporam os orixás. Os orixás não falam, eles se comunicam exclusivamente através do jogo de búzios e eventualmente através do erê, que é um transe, né? Que é um outro estado do orixá em que ele se comunica de uma forma infantil. E as festas de candomblé são memoráveis, né? A cultura realmente está certíssima, é lindo. É lindo, frequentei durante muitos anos. Eu cresci, nasci na Umbanda. E teve uma época que eu achei, não, acho que o candomblé deve ser melhor, e fui pro candomblé, né, fiz todas as minhas obrigações lá, e de repente, no meu caso, o Queto, e vi que não era muito a minha, e voltei pra Umbanda. E a Umbanda, o que que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião totalmente brasileira, que ela foi, em tese, fundada em 1908, né, tem pouco mais de 100 anos, 1908, e poucos anos, por Zélio de Moraes. Então é uma religião que ela foi fundada com um conceito assim: nós não teremos preconceito com nenhum espírito. Qualquer entidade que se prontifique a se comunicar e ajudar os outros pelo bem é bem-vinda nesse espaço. Porque no movimento espírita, que é o kardecista, existia uma certa resistência, até um preconceito mesmo, em aceitar a incorporação de espíritos. Nossa, mas imagine, tá vindo aqui o fulano aqui se identificando, ele era escravo da minha mãe, né? O que ele pode me agregar? Eu quero conversar com médicos, com advogados, com espíritos de luz. Como se espírito de luz fosse só pessoas que têm diplomas, né? E a Umbanda, ela vem para quebrar isso, ela vem para falar, não é nada disso, não. Né? A espiritualidade, ela é completamente diferente de estudo. Tanto o médico estupra as pessoas, né? Rouba,
né, não tá nem preocupado, é vaidoso, enfim. Se o estudo significasse alguma coisa, né, imaginem como o nosso país seria, não estaríamos nem vivendo essa crise da forma como está. Então, no Kardec, na religião kardecista, geralmente você chega, você ouve uma palestra e depois dessa palestra você toma um passe energético de uma pessoa como você, né, que ela está concentrada, né, fez orações, ela está irradiada por espíritos de luz, por essas linhas que os kardecistas seguem, e ela te dá um passe, né, uma troca de energia. E você, depois do passe, você vai para casa. No candomblé, geralmente você vai só. As festas são muito ocasionais, as festas públicas. Porque é uma religião mais fechada, mais intimista. Então você pode ir naquelas festas que são abertas ao público, que qualquer um pode ir. Que acho que é o seu caso. Em São Paulo tem a casa da finada Mãe Silvia, né, que é um terreiro que continua assim, sendo uma referência lá, porque ele é muito aberto para pessoas de outras religiões ou curiosos que querem ir para conhecer, para ver como que é uma roda de santo. Em outras regiões eu não conheço muito, eu conheço mais em Salvador e em São Paulo. E é uma festa que você vai, basicamente, tem muito atabaque, né, muitos ritmos, e tem uma incorporação do orixá, e ele dança. Então, dentro do culto do candomblé, eu digo pelo Queto, tá? Não posso falar muito pelos outros, que eu não tenho lá um grande conhecimento. Você vai realmente, literalmente, para assistir e receber as boas energias. É como se fosse na igreja católica. Você não vai ter um bate-papo com espíritos. Já na Umbanda, não. Você vai conversar com o espírito. Os médiuns vão incorporar o espírito e eles vão te atender. Né? No geral, na primeira etapa, tem algum tipo de descarrego, passe, né? Uma corrente, que a gente chama. E na segunda etapa tem uma consulta mesmo, que você senta lá, vai conversar com o caboclo, com o preto velho, com o marinheiro, com o baiano, com a criança, com o cigano, com o boiadeiro, seja lá com que linha for, Exu, a Pombagira, para os terreiros que trabalham com a esquerda, não são todos. Alguns só cultuam a esquerda, mas não dão consultas. Então a diferença é essa. Então fala assim, eu quero conhecer o candomblé, eu vou ir no centro espírita. São coisas diferentes, tá? Então, o que eu diria pra você? Vou te dar uma dica. Da forma como eu penso, claro. Experimente tudo, nada é proibido, né? Por que você não poderia ir por ser católica? Você não está nem mais frequentando, não está nem praticante mais no catolicismo. Está interessado em conhecer coisas novas? Vá conhecer. Vá no centro espírita, vá num terreiro de candomblé, vá numa casa de umbanda, né? No terreiro de umbanda. Quer ir conhecer o budismo? Ah, que legal. Eles fazem também encontros de meditação para pessoas que não são da religião. Vá no budismo, vamos se encontrar, tem que experimentar de tudo. Isso é ser espiritualista, né? Você não é uma religiosa, você é uma espiritualista, você está em busca do que for bom, e você pega o que for bom de cada um. Gostei disso nisso aqui, aquilo ali eu não gostei muito daquilo. E você forma a sua própria consciência cósmica e sua própria ideologia. E se eventualmente você se identificar com alguma casa, você pode começar a frequentar, independente de qual segmento que ela tenha. Tá bom? Essa é a dica que eu vou dar para você.